alunos, meu nome é Sara e hoje nossa aula vai ser sobre o conjugado de um número complexo. Uma propriedade importante no conjunto dos números reais é a propriedade do inverso multiplicativo, que é a propriedade de que, dado um número real x, existe um único número real, 1 sobre x, tal que x vezes 1 sobre x é igual a 1. Por exemplo, se a gente toma o número menos 3, o número menos 1/3 é o inverso multiplicativo de menos 3, porque quando a gente multiplica menos 3 vezes menos 1/3, o resultado é 1, que é o elemento neutro da multiplicação nos números reais. Nem todo conjunto numérico possui essa propriedade. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, nem o conjunto dos números inteiros possuem essa propriedade. Nós queremos ver como funciona essa propriedade no conjunto dos números complexos, que é o conjunto novo que nós estamos estudando. Então, para isso, dado um número complexo z igual a mais bi, a gente precisa determinar a forma algébrica do inverso multiplicativo de z, ou seja, a forma algébrica de 1 sobre z. Para isso, nós vamos definir o que é o conjugado de um número complexo. Então, dado um número complexo z igual a mais bi, nós definimos o seu conjugado como o número complexo z barra, ele sempre será denotado dessa forma, z barra, dado por a menos bi. Então, o conjugado de um número complexo é simplesmente você trocar o sinal da parte imaginária desse número. Por exemplo, se z é igual a 2 mais 4i, o conjugado de z é 2 menos 4i. Se z é menos 1 menos 9i, o conjugado de z é menos 1 mais 9i. Se z é igual a 3, o conjugado de z é o próprio z, porque não possui parte imaginária para que a gente troque o sinal. E se z é menos 2i, o conjugado de z é 2i. Se nós consideramos um número complexo genérico z igual a mais bi, o seu conjugado é z igual a menos bi. Geometricamente, o que nós temos? A imagem de z é esse pontinho aqui, que tem coordenadas a e b. A imagem do conjugado de z é esse pontinho aqui, que tem coordenadas a e menos b. Ou seja, a coordenada real do número complexo é igual tanto no complexo quanto no seu conjugado. Já a coordenada que representa o número imaginário é oposta à coordenada do seu conjugado. Ou seja, a imagem do conjugado de z é o ponto simétrico da imagem de z em relação ao eixo real. Nós refletimos o ponto, que é a imagem de z, pelo eixo real, fazemos a reflexão, e aí temos o ponto que representa o conjugado de z. Vejamos agora algumas propriedades. Um número complexo z é igual ao seu conjugado, ou seja, z igual a z barra, se e somente se z é um número real. Então, suponha que z seja a mais bi com a e b números reais. Z é igual ao seu conjugado se e somente se a mais bi é igual a menos bi. Por igualdade de números complexos, o que isso significa? Que a parte real deve ser igual à parte real, ou seja, a deve ser igual a a, e a parte imaginária deve ser igual à parte imaginária, ou seja, b deve ser igual a menos b. Só que no conjunto dos números reais, um número é igual ao seu oposto se e somente se esse número é o zero. Então, de b igual a menos b, nós concluímos que b é igual a zero. Então, como o nosso número complexo era a mais bi e o b é zero, o que acontece? Esse número complexo só tem a parte real. Então, um número complexo é igual ao seu conjugado se e somente se ele é um número real, ele não tem parte imaginária. Segunda propriedade, para todo número complexo z,
temos que o conjugado do conjugado de Z é igual a Z. Então, novamente, se Z é igual a A mais BI com A e B reais, o conjugado do conjugado de Z é o conjugado do conjugado de A mais BI. Então, fazendo essa primeira barra aqui, o que nós temos é o conjugado de A menos BI. E agora o conjugado de A menos BI é A mais BI, que é o próprio Z. Portanto, o conjugado do conjugado de Z é o próprio Z. Para quaisquer números complexos Z1 e Z2, temos que o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. Então, suponha que Z1 é igual a A mais BI e Z2 é igual a C mais DI com A, B, C e D números reais. Então, nós temos que Z1 mais Z2 é A mais BI mais C mais DI. Realizando essa soma e colocando o I em evidência, nós temos A mais C mais B mais D que multiplica I. O que é, então, o conjugado de Z1 mais Z2? É o conjugado dessa soma. Tá aqui. E o que é o conjugado desse número? É substituir, é trocar o sinal da parte imaginária. Então, nós vamos trocar esse mais aqui por menos. Se a gente troca esse mais por menos e redistribui isso aqui, nós temos A menos BI mais C menos DI, que é exatamente o conjugado de Z1 mais o conjugado de Z2. Portanto, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Para quaisquer números complexos Z1 e Z2, temos que o conjugado da multiplicação de Z1 por Z2 é igual à multiplicação dos conjugados de Z1 e Z2. Então, novamente, suponha que Z1 é igual a A mais BI, Z2 é igual a C mais DI, com A, B, C e D números reais. O que é o conjugado da multiplicação? Está denotado aqui. Então, vamos resolver primeiro essa multiplicação. Resolvendo essa multiplicação aqui, fazendo essa multiplicação, nós temos AC menos BD mais AD mais BC que multiplica I. O que é o conjugado desse número? É o trocar o sinal da parte imaginária. Então, vou substituir esse mais por menos. Então, eu tenho AC menos BD menos AD mais BC que multiplica I. Por outro lado, o que é o produto dos conjugados? É A mais BI, o conjugado, que multiplica o conjugado de C mais DI. Então, fazendo esses conjugados, nós temos A menos BI, que multiplica C menos DI. Fazendo essa multiplicação, nós temos AC menos BD menos AD mais BC, que multiplica I. Se a gente observa esses dois termos aqui, nós notamos que eles são iguais. Portanto, o conjugado do produto é igual ao produto dos conjugados. Para todo número complexo Z, temos que a soma de Z com o seu conjugado é igual a 2 vezes a parte real de Z. De fato, se Z é igual a A mais BI, com A e B números reais, o que é Z mais o conjugado de Z? É A mais BI mais A menos BI. E aí, fazendo essa soma, nós temos 2A, que é exatamente 2 vezes a parte real de Z. E agora, para todo número complexo Z, temos que Z menos o conjugado é 2 vezes a parte imaginária de Z vezes I. Então, se Z é igual a A mais BI, com A e B reais, o que é Z menos o conjugado de Z? É A mais BI menos A menos BI. Realizando essa subtração, nós temos 2BI, que é exatamente 2 vezes a parte imaginária de Z, que é o B, vezes I. Para todo número complexo Z, o produto de Z pelo seu conjugado é um número real. Então, se Z é igual a A mais BI, com A e B números reais, o que é o produto de Z pelo seu conjugado? É A mais BI, que multiplica A menos BI. Se a gente faz essa multiplicação, nós temos A ao quadrado menos ABI mais ABI menos B ao quadrado e I ao quadrado. A gente pode simplificar
menos ABI mais ABI dá 0. E I ao quadrado é igual a menos 1. Com esse menos 1 aqui que estava multiplicando, dá 1. Então, o resultado disso é A ao quadrado mais B ao quadrado, que é um número real. Então, sempre o produto de Z pelo seu conjugado é um número real. Vamos ver agora alguns exemplos. Sejam os números complexos Z1 igual a 4 menos 3i e Z2 igual a 2 mais i. Determine Z1 mais o conjugado de Z2. Letra B. O conjugado de Z1 multiplicado por Z2, o conjugado dessa multiplicação, e o conjugado da soma de Z1 mais 2 vezes o conjugado de Z2. Então, na letra A, o que é Z1 mais o conjugado de Z2? É 4 menos 3i mais o conjugado de 2 mais i. Então, é 4 menos 3i mais 2 menos i, que é exatamente o conjugado desse número. Realizando essa soma, nós temos 4 mais 2 mais menos 3 menos 1i, que é igual a 6 menos 4i. Então, Z1 mais o conjugado de Z2 é 6 menos 4i. Na letra B, o que é o conjugado do conjugado de Z1 vezes Z2? É isso aqui. Então, vamos aplicar primeiro o conjugado do número 4 menos 3i. Então, fica o conjugado de 4 mais 3i, que multiplica 2 mais i. Fazendo essa multiplicação de números complexos, a gente tem 8 menos 3 mais 4 mais 6i, que é 5 mais 10i. O conjugado disso. O que é o conjugado de 5 mais 10i? 5 menos 10i. Então, portanto, o conjugado do conjugado de Z, que multiplica Z2, é 5 menos 10i. E, por fim, a letra C, o que a gente quer é o conjugado de Z1 mais 2 vezes o conjugado de Z2. Então, tá aqui. Vamos calcular primeiro o conjugado de 4 mais 2i. Então, vai ficar o conjugado de 4 menos 3i mais 4 menos 2i. Apliquei o conjugado aqui. Fazendo essa soma, nós temos o conjugado de 4 mais 4 mais menos 3 menos 2i, que é o conjugado de 8 menos 5i, que dá 8 mais 5i. Portanto, o conjugado de Z1 mais o conjugado de 2 é 2, é 8 mais 5i.